E daremos início, então, ao painel 2, a indústria de transformação é estratégica para o país? Convidamos para integrar o palco os senhores Benjamin Mário Batista Filho, conselheiro do Aço Brasil e presidente da ArcelorMittal Brasil, que será o moderador do painel. Também os senhores palestrantes Igor Calvé, secretário especial adjunto de Produtividade, Emprego e Competitividade, Fernando Figueiredo, presidente executivo da Abiquim, Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, e José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp. Informamos novamente as regras de funcionamento do painel. O moderador do painel terá 5 minutos para as suas considerações iniciais. Cada um dos palestrantes terá um tempo de exposição de 15 minutos. Ao final das apresentações, haverá sessão de debates, devendo as perguntas serem formuladas através do aplicativo do Congresso Aço Brasil. Com a palavra, o senhor Benjamin Mário Batista Filho. Boa tarde a todos. O nosso painel vai tentar responder a essa pergunta formulada: se a indústria de transformação é estratégica para o país. Esse gráfico é o gráfico que o IABR utiliza em termos de qual é a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro. E esse gráfico remonta desde 1949, e a gente pode ver aí que, a partir daquela data até a década de 80, a gente sempre teve a indústria de transformação crescendo e tendo uma participação cada vez maior no PIB, até em torno de 36%, que aconteceu lá em 1985, 86, e de lá para cá tem uma queda livre, né? E o último dado que a gente tem, que foi o dado de 2017, que a participação da indústria de transformação baixou para 11%. Então, o nosso painel, a gente tem aqui diversos representantes, né, da indústria de transformação. Estamos aí com o Igor também, do Ministério da Economia, e que nós vamos tentar responder o que é necessário fazer, né, no país para que a indústria de transformação possa, de novo, ter um papel expressivo, né, no desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado. Nós vamos começar, então, com a apresentação do Igor. Por favor, Igor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a todos que estão aqui à mesa, o Benjamin, Luiz Carlos, Roriz, Fernando Figueiredo, todos já companheiros de algum tempo nessa batalha para o fortalecimento da nossa indústria de transformação no país. Eu acho que até meu chamamento aqui para esse painel, acho que até um pouco de covardia, né? Aqueles que já me conhecem sabem da minha trajetória de alguns anos já defendendo a importância da indústria de transformação em geral e do setor produtivo no desenvolvimento econômico e social do país. Hoje, agora, até o final do ano passado, como secretário de Indústria do extinto Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, e agora como secretário especial adjunto do Ministério da Economia. O que simboliza, eu diria, pode simbolizar muito mais coisa, óbvio, mas simboliza talvez a importância e o papel, ou pelo menos o não esquecimento do tema indústria dentro do Ministério da Economia. E a pergunta que nos fazem é por que a indústria tende, né, a ser mais, se ela é importante ou não, né? E a minha resposta é porque ela tende a ser mais produtiva. Ela é estratégica? Sem dúvida nenhuma ela é estratégica. Eu tenho 3 fatores, pelo menos, que me apontam que a indústria de transformação
ela é fundamental para o nosso país, para o nosso desenvolvimento. Primeiro, porque ela, em geral, é uma indústria mais intensiva em capital. Em segundo lugar, porque ela incentiva uma qualificação profissional, né? Muitos é dito sobre os dados, né, sobre a indústria de transformação no país, em média, muito mais do que os serviços, inclusive, o percentual de pessoas mais qualificadas na indústria de transformação é maior do que em outros setores da economia. E inovação, porque no chão de fábrica é que tem as inovações de processo, inovações de produto. Se eu juntar essas três características, né, eu estou dizendo que a indústria de transformação ela é o locus de maior produtividade, ou pelo menos de maior alavancagem de produtividade que nós podemos ter no país. A estratégia, ou pelo menos o caráter estratégico da indústria de transformação, reside precisamente, não no passado eventualmente glorioso que ela teve, reside não apenas na presença dos senhores, na indústria do aço aqui, na indústria automotiva, na indústria de plásticos também, na indústria química aqui representada. Eu acho que hoje, né, para não falar do que aconteceu para trás, o caráter estratégico da indústria de transformação no país reside precisamente de que é um setor que pode responder mais rapidamente ao aumento da produtividade do nosso país. Se nós fôssemos observar os dados de produtividade, né, do país ao longo do tempo, né, numa série histórica de 91 a 2014, o que a gente vai perceber é que a economia brasileira ela tem uma produtividade estagnada, é quase uma produtividade que cresce assim pequeno, um pouquinho a cada ano, quase nada. 3 modelos de economia. Economias em catch-up, China e Coreia do Sul, crescimento ao longo do tempo na série temporal, uma grande produtividade de crescimento. Economias avançadas crescendo um pouco menos, Alemanha e Estados Unidos, com uma taxa ali, com base 100, obviamente, com o fator de 1981, crescendo 1,41 Alemanha, Estados Unidos 1,34, e economias estagnadas. O Brasil, a julgar pelo dado da PTF, da produtividade total dos fatores, tem uma economia, desde o início da década de 80, estagnada do ponto de vista de produtividade. E dá, obviamente, muito o perfil da economia ao longo do tempo, né? E essa perda de produtividade, ela é um fenômeno transversal da economia brasileira e afeta diversos setores industriais brasileiros. Então, eu não queria que ninguém entendesse esse tanto de linha de várias cores, não era esse o intuito, mas a gente percebe que de 2000 a 2014, todos os setores, indistintamente na economia brasileira, eles têm uma produtividade quase estagnada, né? Então, tem vários fatores que me levam a crer que, do ponto de vista de produtividade, o crescimento da economia no desenvolvimento do longo prazo, a produtividade é um fator essencial. Aqui, novamente, não é para ninguém tentar se achar aqui, é só para ver como todos os setores têm mais ou menos o mesmo comportamento diante da produtividade total dos fatores, né, separando por setores da economia. E as consequências, né, dessa dinâmica da produtividade é que nós, como país, e aí eu não estou falando só de um setor específico, 2 ou 3, já que o problema da produtividade ele não é um problema específico de um setor ou de outro, é que nós estamos nos afastando cada vez mais na fronteira tecnológica. O Brasil está ficando mais próximo daqueles países com menor produtividade e mais longe, né, dos países que já tinham maior produtividade. A nossa perda de competitividade externa, né, isso limita o bem-estar da nossa população. O ministro Armando Monteiro está aqui, ele dizia que o comércio exterior, né, o Tribunal da Competitividade, não, o comércio exterior é o Tribunal da Competitividade, é exatamente isso que ele dizia, e foi meu chefe também, continua sendo, ministro. E é mais ou menos isso, a gente tem uma produtividade baixa, a gente necessariamente terá também afetado a nossa competitividade. E a gente vai viver, pode viver só internamente ou pode viver no mercado global. O fato é, a nossa produtividade ao longo do tempo tem sido estagnada e a indústria, e esse é o meu recado, a importância dela não reside naquilo que aconteceu no país, reside, eu acho que, olhando futuramente o país, num setor que pode desenvolver e aumentar a produtividade com mais rapidez do que outros setores.
Aqui é muito economês, eu não vou passar por isso aqui para vocês, que não merecem ouvir esse economês, é uma equação básica da economia, uma equação de Cobb-Douglas, que mostra um pouco a trajetória de como é que a gente aumenta a produtividade, mas isso eu vou passar. Os estudos, em geral, eles convergem, né, para os gargalos de produtividade no Brasil. A gente fez um levantamento no Ministério da Economia recentemente, né, tanto os dados do Banco Mundial, do IPEA, da CAF, da FGV ou do Doing Business apontam vários gargalos da nossa produtividade. E aí a gente começa um pouco a dialogar como aumentar essa produtividade via indústria de transformação. Infraestrutura, não preciso dizer, é um gargalo enorme para aumentar a nossa produtividade. Vários dos senhores aqui, executivos, donos de empresas, sabem que, às vezes, da porta para dentro das empresas, a produtividade, ok, produtividade igual em todas as suas linhas de produção, em todas as suas facilities. Saindo da sua indústria, a gente tem um grande problema, um problema de infraestrutura, de escoamento de produção, por exemplo, de escoamento de grãos. A gente não tem no país uma malha, por exemplo, um modal, a interligação de modais e outras coisas. Inovação, outro grande determinante de produtividade, e a gente pega os índices de inovação, por exemplo, um dos índices do Banco Mundial também e do Fórum Econômico Mundial, mostrando que nós estamos lá em 76º lugar índice de inovação no mundo. Esse é um problema, um gargalo de inovação. A gente tem uma economia, do ponto de vista da produção, a manufatura no mundo se transforma com muita rapidez, ciclo de vida de produtos sendo alterados rapidamente, diminuindo o ciclo de vida de produtos, parte desse processo sendo ocasionado pela inovação, e o que a gente tem é que o Brasil, ainda o ecossistema de inovação não funciona, há uma distância, né, daqueles centros de inovação, a pesquisa e desenvolvimento no país é distanciada do ambiente empresarial. Capital humano, né, basicamente, todos os estudos apontam que o nosso capital humano é um capital humano não qualificado, que a qualificação do nosso capital humano poderia aumentar a nossa produtividade. O ministro Armando Monteiro, também aqui, foi o pai de um programa chamado Brasil Mais Produtivo. E esse programa, permitam-me a pequena digressão, ele faz intervenções intrafirma para aumento de produtividade, uma técnica bastante comum em diversos países, mas que nós descobrimos que nas empresas brasileiras não era tão comum, Lean Manufacturing. E vejam, senhores, que as empresas que passaram por esse programa, elas aumentaram a sua produtividade usando Lean Manufacturing, portanto, acabando desperdícios, em mais ou menos 50%, 52% para ser mais preciso. Demos um passo depois, para aumentar a produtividade das empresas, digitalizamos algumas dessas empresas que tinham passado pelo Lean. Colocamos sensores na linha de produção e aí as informações, obviamente, vinham para ou um smartphone como esse, ou para um tablet qualquer. E o que acontecia? A pessoa que recebia as informações não sabia traduzir as informações em conhecimento e em decisão gerencial dentro da planta. Não sabia o que fazia com os dados que recebia. Já tinha tido o Lean Manufacturing, já tinha tido a digitalização dentro das empresas, mas o profissional não era qualificado o suficiente para transformar aquela informação em algo gerencial. Problema de qualificação, de capital humano que a gente tem no Brasil, tamanho é o desafio que a gente tem. Duas expressões em inglês que dizem que a gente precisa fazer, que é o upskilling e o reskilling. Nós temos que requalificar as pessoas e melhorar a qualificação dessas pessoas. Concorrência e competição, outra coisa absolutamente essencial que esse governo tem trabalhado e tem uma agenda muito forte, que é de ampliar a concorrência, porque concorrência também é fator de aumento de produtividade. Não preciso falar de ambiente de negócios, essas são as áreas que estão aqui sob a gestão nossa dentro do Ministério da Economia. A abertura comercial, já sei que teve uma discussão mais cedo sobre isso, e mercado financeiro também sob gestão do Banco Central do Brasil. Todos esses fatores, em conjunto, nenhum mais, nenhum menos, alguns até com alguns estimadores maiores em termos de impacto de produtividade, todos eles em conjunto dão um ambiente, para melhorar a nossa produtividade no país. Os principais desafios, portanto, da nossa produtividade é melhorar a nossa infraestrutura, tendo uma infraestrutura bastante adequada, até pelo perfil e heterogeneidade do nosso sistema produtivo, da nossa indústria de transformação. Em vários setores, nós temos pouca competição e uma regulação ineficaz. Capital humano é um outro gargalo, eu já comentei sobre isso. Temos muitos obstáculos também ao funcionamento das empresas, A MP da Liberdade Econômica, a MP 881, foi recentemente aprovada, e eu acho um exercício bastante
importante desse governo atual para melhorar a vida dos empresários brasileiros, apoiando a livre iniciativa e a concorrência. E temos, obviamente, políticas muito ineficientes de modernização de parque industrial, de produtividade, e sem contar que nós temos também um baixo nível de integração à economia global. Então, são os principais desafios que nós vemos dentro do Ministério da Economia. E, do ponto de vista do Ministério da Economia, a gente precisa viabilizar essa produtividade e a competitividade através da livre iniciativa, do mercado concorrencial, do capital humano e da modernização, mas isso também eu já acabei comentando. Isso. Nesse sentido, e aí eu trago para todos nós, nós estamos desenvolvendo para melhorar, e aí vejam que aí o foco é o foco de produtividade, e aí eu vou fazer a ligação com a nossa indústria de transformação. Pelo menos 5 grandes programas que serão anunciados, alguns deles já foram, como o próprio Simplifica, e alguns serão anunciados proximamente, que atacam esse problema da produtividade na nossa economia. O Simplifica, que é o programa para remover esses obstáculos à produtividade, essa questão toda das licenças, dos alvarás, a não necessidade de alvarás e licenças para atividades de baixo risco na economia, o Emprega Mais, que é para aumentar a qualificação dos nossos profissionais e aumentar o matching entre o desempregado e as empresas, um programa específico para maior concorrência e eficiência nos mercados. Há mercados os quais eu não vou nominar aqui, mas que nós notamos, primeiro, muito baixa concorrência, depois regulação muito ruim. Temos alguns mercados no Brasil que são regulados por agências reguladoras, e alguns desses mercados produzem distorções bastante grandes em termos de concorrência. Nós vamos atacar alguns desses mercados. O Proinfra, para levar a infraestrutura brasileira e sem descuidar da nossa inovação. Vejam que todos esses programas, para eu acabar no tempo e para permitir o debate, a nossa discussão tem sido da economia em geral, da produtividade brasileira, como um motor do nosso desenvolvimento de médio e longo prazo. Nós temos um problema, obviamente, de curto prazo, mas se nós não solucionarmos o problema de médio e longo prazo, que é o aumento da nossa produtividade, aquele gráfico que eu mostrei no início, da série histórica da deficiência da nossa produtividade, nós seremos um país fadado, inclusive, a não ter, do meu ponto de vista, uma indústria forte e, portanto, um país forte, e muito menos um setor de serviço também forte, porque toda a nossa produtividade, independente dos setores, ela é muito baixa. E a indústria, por aquelas 3 principais características que eu dei no início, da inovação, de ter profissionais mais qualificados, e de ser intensiva em capital, ela é o locus onde o país pode, no curto espaço de tempo, se aproveitar dessas políticas de produtividade e aumentar, no agregado, a sua produtividade. A importância da indústria reside, portanto, acho que no fator de que ela é, não só por um passado recente, e uma trajetória histórica de grande importância e peso na nossa economia, mas como aquele lugar em que todas essas transformações vão acontecer. E o nosso trabalho, assim, independente de setor A, B, C ou D, é o trabalho muito focado no desenvolvimento dessas políticas para todos os setores aqui presentes. Então, o setor automotivo, o setor de plásticos, o setor químico, o setor de aço e tantos outros setores que estão aqui. Nesse trajeto, muitas coisas, obviamente, acontecem, alguns debates contra ou a favor, aquele dado da participação da indústria de transformação na economia caindo, é um dado que eu já vi algumas vezes, que traz sempre uma grande discussão se nós deveríamos passar por um processo de desindustrialização precoce ou não, ou se é o fato da nossa economia ter avançado e que, de fato, a indústria teria um papel menor. Mas, independente disso, o recado que tem que ser passado é um recado focado em todas as nossas empresas, o recado em todos os nossos setores, de que o aumento de produtividade e o olhar do governo vem para a produtividade, em tudo que nós pudermos fazer para aumentar a produtividade, tudo que está nesse ecossistema. Então, assim, eu acho que finalizo nos meus 15 minutos exatos, agradecendo a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Agora, queria convidar o Fernando Figueiredo, por favor, para proferir a sua palestra.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês, satisfação poder conversar um pouco, fundamentalmente sobre indústria química, que é o que, de fato, eu entendo, né? Para começar a falar um pouco sobre isso, eu preparei 2 quadros para compartilhar com vocês uma opinião aqui. Onde é que muda aqui? Onde eu consigo mudar aqui? Eu apertei e não andou. Esse aqui? Bom, por isso que é bom, é verde, palmeirense, né? Bom, o primeiro é sobre participação da indústria no PIB total. A gente tem lido muito que a indústria perde importância no mundo inteiro. E eu pedi para os meus colegas da área econômica prepararem essa comparação para olhar se isso era realidade. E o que a gente vê aqui, que absolutamente não é realidade. Entre 2012 e 2018, né, que são os últimos dados disponíveis, somente a China a indústria perdeu participação. Em todos os outros setores, na verdade, a indústria cresceu a participação ou se manteve estável, né? Os Estados Unidos têm uma participação relativamente pequena da indústria, que se explica pela indústria de serviço que existe lá. O único país que perdeu consistentemente participação na indústria foi o Brasil, né? A gente foi vendo, foi assistindo a indústria perder importância no nosso país. E isso é um problema muito grave, porque esse outro quadro que eu pedi para preparar aqui mostra o seguinte: a agricultura brasileira é brilhante, graças a Deus é brilhante, apenas a agricultura americana pode competir com a agricultura brasileira, e tudo leva a que vai continuar assim, porém, a agricultura não cria os empregos que os nossos jovens precisam. A agricultura não cria emprego suficiente. E, por isso, se explica 13 milhões de desempregados. Vocês veem ali que setores importantes, como a indústria, tiveram queda forte. Construção civil, um setor que é altamente mão de obra intensiva, e o setor de serviços foi o único que mostrou uma certa robustez nesse período aqui, o que também se explica pelo crescimento da indústria de serviços no Brasil. Então, a pergunta se a indústria é estratégica, para mim, está respondida. É absolutamente estratégica, porque, além de gerar riqueza, gera emprego. E a gente não pode esquecer que o salário da indústria é 50% acima da média do salário médio do Brasil. Então, a indústria também paga muito bem. Eu não vou dizer quanto a indústria química paga bem, para não deixar com vocês com inveja, mas, na verdade, a indústria química paga o dobro da média da indústria. Isso se explica porque é uma mão de obra altamente qualificada, né? As plantas químicas hoje são operadas com pouca gente, nós não somos um setor intensivo de mão de obra, e que operam computadores, na verdade, para girar a fábrica. Então, precisa ter um nível de qualificação, né? Mas, qual a situação da indústria química? A situação da indústria química é que o faturamento não cresceu na última década e as importações foram crescendo de mercado no mercado brasileiro. Em 1990, o déficit da indústria química era 1,1 bilhão de dólares. Ano passado, o déficit da indústria química foi 26 bilhões de dólares. Os produtos importados ocupam hoje, em média, durante o ano, 35% a 37% do mercado brasileiro. No mês de maio deste ano, bateu o recorde. Os produtos importados no mercado químico brasileiro alcançaram 40% da indústria química. Por isso, no final de 2017, nós resolvemos contratar a Deloitte para fazer um trabalho com eles, e a gente titulou esse trabalho Um Outro Futuro é Possível. E por que contratamos a Deloitte?
porque 2 anos antes, a Deloitte havia feito um trabalho muito semelhante com a indústria química alemã. A indústria química alemã estava preocupada com a China. E olha que a indústria química na Alemanha é forte, né? Então, e aí, a primeira coisa que nós identificamos foram as causas dos problemas da indústria química, que, se a gente olhar, e vocês estão vendo aí, o secretário Igor acabou de mostrar basicamente a mesma coisa, né? Ambiente de negócio de baixa competitividade, foi falado hoje aqui diversas vezes, nem preciso falar com isso, burocracia elevadíssima e custosa, né? Então, não vou falar dessa parte. Custo da matéria-prima e energia. A matéria-prima da indústria química brasileira é a mais cara do mundo, o que não se explica num país que cresce a produção de petróleo. E a energia brasileira, também já foi mostrada aqui, custa 40% mais cara do que a energia do mundo. Alto custo dos investimentos brasileiros, fundamentalmente impostos, e uma logística cara e ineficiente, problema que os senhores conhecem muito bem. Esse trabalho analisou 6 dimensões da indústria química. Vocês vão ver aqui que falta aqui recursos humanos, que foi um dos pontos apresentados pelo secretário Igor. Porque, como eu disse, nós não temos um problema hoje de mão de obra na indústria química. O Senai, ao longo do tempo, fez um trabalho excepcional na formação de mão de obra para a indústria química no Brasil, e o Cimatec, em Salvador, na Bahia, Instituto Senai, é um exemplo mundial da qualificação de pessoal para o setor químico. Então, mão de obra, na verdade, não é um problema para a indústria química. Matéria-prima, sim, é um problema, e o melhor que eu posso dizer agora é que nós fizemos grandes avanços neste governo. A privatização da Petrobras, acho que vai, no curto prazo, se efetivada, contribuir para reduzir o custo da nafta, que é a mais importante matéria-prima para o setor. Então, é um impacto muito positivo. O segundo, o novo mercado de gás, o programa do governo brasileiro para aumentar a concorrência no mercado de gás, nos dá o otimismo de que vai melhorar. Para os senhores terem uma ideia, durante 6 anos, fechou uma planta química que usava o gás como matéria-prima, exceto em 2018. Em 2018, fecharam 2. As 2 da Petrobras. A razão explicada pelo presidente Pedro Parente da Petrobras, o custo da matéria-prima, que era o gás produzido pela própria Petrobras. Não dá para entender, ou pelo menos a minha inteligência não consegue alcançar. Mas, de qualquer forma, o governo trabalhou no novo mercado de gás. O que é surpreendente, a gente não pode deixar de registrar, é que tudo o que foi feito agora em 8 meses de governo no mercado de gás poderia ter sido feito em 10 anos, porque a lei do gás é uma lei de 2009. Então, poderia ter sido feita tranquilamente. Energia, acho que o impacto muito positivo do novo mercado de gás vai alcançar também o custo de energia, né? E tem outro problema que foi pouco falado aqui, mas foi apresentado também: os encargos que incidem sobre o custo da energia. A indústria no Brasil paga para eletrificar zona rural. A indústria no Brasil paga para a moradia de baixa renda. A indústria no Brasil paga para criar, desenvolver energia renovável. A indústria do Brasil paga qualquer custo no custo de energia. Não dá para continuar assim. A lógica alemã é exatamente ao contrário. Na Alemanha, o preço da energia para a indústria é mais barato do que para o consumidor, porque a lógica deles é que a indústria gera emprego e o consumidor pode pagar o custo da energia. Então, acho que aqui o governo ainda tem o que fazer. Logística, nós apresentamos um estudo cobrindo os 4 modais ferroviários, que indústria química, ferroviário, rodoviário, marítimo e duto viário, e já começamos a perceber avanços nisso, porque o governo começou a trabalhar. Um dos pontos importantes para o setor químico é a cabotagem. A cabotagem, até agora, só tem 2 empresas que operam
no mercado de cabotagem no Brasil, que é muito importante para nós, porque os nossos polos todos são perto do mar, facilitaria o transporte. E a explicação deles para não ter navio provavelmente é verdadeira. E a nossa razão para não ter cargo provavelmente é verdadeira. Eles dizem que não tem, o navio não passa porque não tem carga. Nós dizemos que não tem carga porque a gente não sabe se o navio vai passar, a gente prefere despachar de rodoviário. Provavelmente os dois estão certos, mas o custo dessa brincadeira está sendo elevado. Agora, o governo parece que resolveu atacar isso e vai tratar o tema da cabotagem nos próximos dias. Estamos muito otimistas. Comércio exterior. Comércio exterior, o nosso setor, como todos os outros, tem consciência de que a abertura tem que ser uma abertura comercial responsável. Eu compartilho a expressão que o professor Troirro usa de abertura comercial, de inserção internacional, né? Eu acho que tem que ser assim, mas tem que ser responsável. Temos que olhar o custo do Brasil e, concomitantemente, reduzirmos o custo e promover a abertura. Isso a Coalizão Indústria tem defendido nas reuniões, seja com o ministro Paulo Guedes, seja na reunião com os seus secretários, e eu acho que é um caminho que o governo começa a tomar consciência de que é a direção certa. Eu falo muito, hein? Mas no comércio exterior nós também fizemos um trabalho com todas as indústrias, todas as associações químicas da região, e nós propusemos espontaneamente reduzir a tarifa externa comum do Mercosul de produtos que deixaram de ser fabricados na região nesse período. Então, nós estamos completamente em linha de que tem que ser uma abertura comercial responsável. Inovação, o setor químico não pode reclamar de inovação. Eu sei que não é muito popular dizer, mas graças à presidente Dilma, que criou junto com a CNI o Instituto Senai de Inovação, 6 Institutos Senai de Inovação estão dedicados à química, sendo que 3 desses Institutos Senai de Inovação são exclusivamente destinados à química. E o setor químico depois do petróleo e gás, o setor que mais investe em projeto nesses Institutos Senai de Inovação. Nós estamos honrando o compromisso com a CNI de investir realmente em projetos nesses institutos que, eu não tenho a menor dúvida, em 10 anos vão produzir resultados muito positivos. E também a Embrapi. A Embrapi, para quem não usa, deveria se aproximar, porque é um excelente modelo para reduzir o custo de inovação no Brasil. E regulação, por incrível que pareça, a indústria química é favorável à regulação. Nós entendemos que os nossos produtos têm risco, a gente é responsável, exatamente por isso, a gente tem um programa que a gente chama Atuação Responsável, de melhoria contínua em saúde, segurança e meio ambiente, e a gente é a favor de uma regulamentação. Mas não é só porque a gente é bonzinho, não. Está certo que os meus cabelos louros, olhos azuis, me fazem muito simpático. Mas, na verdade, é uma exigência da ONU e da OCDE. Então, o Brasil, se quiser entrar na OCDE, tem que atender 20 regulações do setor químico. E a Abiquim defende isso, temos um projeto pronto, feito em cooperação com todas as ONGs que quiseram participar, com todos os entes de governo que participar. O projeto está no Ministério do Meio Ambiente e a gente espera que seja enviado para o Congresso rapidamente. O ministro Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara, já assumiu o compromisso com o setor, que chegando na Câmara ele vai requerer urgência para que o projeto corra rapidamente. Bom, e o resultado disso, né? Aqui tem 2022 e 2030. 2022, porque é a próxima eleição presidencial. Então, nós achamos que seria uma boa... Nós entregamos esse estudo para todas as equipes econômicas, de todos os candidatos a presidentes, todos eles. No caso do presidente Bolsonaro, para o atual secretário Carlos da Costa. A gente prevê um crescimento do PIB do setor químico de 3,4% e de 8,4% até 2030. E traduzindo isso em números, seriam 231 milhões no PIB do setor até 2030, 193 milhões de valor adicionado,
63,6 bilhões em arrecadação de impostos, e eu esqueci de falar também, não tem 1 centavo de pedido de subsídio aqui. Esse estudo não tem pedido de subsídio de qualquer espécie. Todas as propostas são propostas para melhorar a competitividade do setor químico brasileiro. E o aumento na remuneração de trabalho de 53 bilhões nesse período. E, como eu disse, lamentavelmente, nós não empregamos muito, mas, de qualquer forma, criaríamos 225 mil empregos, o que, para o setor químico, é um número muito grande. Meus amigos, foi um enorme privilégio para mim conversar com vocês aqui e apresentar o setor químico para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. O secretário Igor tem um compromisso lá no Ministério da Economia e tem que sair agora, então agradeço muito a sua presença, secretário. Muito obrigado. Quero lembrar a todos que quem quiser fazer pergunta, por favor, usar o aplicativo do Congresso, né? E queria agora convidar o senhor Luiz Carlos Moraes para fazer a sua palestra. Boa tarde a todos. É muito prazer participar desse evento, o Congresso Aço Brasil 2019. Eu sou Luiz Carlos Moraes, o presidente da Anfávia. Assumi essa posição em abril deste ano e tenho um desafio até 2022, liderar a indústria automobilística nos temas que nos afetam. Para nós, a gente não poderia deixar de participar desse evento, de prestigiar esse evento, de prestigiar a indústria do aço. Nós somos, pelo que eu vi aqui, o segundo maior cliente da indústria do aço. É importante para nós. Agradecer ao Marco Polo pelo convite. E sobre o tema, especificamente, a indústria de transformação e a estratégia para o país, se ela é importante para o país, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Com certeza, pelo número de empresas que atuam no Brasil, pela quantidade de pessoas ocupadas no nosso setor, pela participação do PIB, apesar dessa queda que todo mundo mostrou aqui, pelas exportações do setor, pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, pela arrecadação, enfim, sem dúvida, ela é fundamental para o país. Nesse contexto, eu não posso deixar de mencionar alguns números sobre a força econômica da indústria automobilística no Brasil. Somos 26 empresas associadas na Anfávia, com mais de 60 marcas no Brasil, 66 fábricas aqui localizadas, em 10 estados, em 42 cidades, e posso afirmar que 80% da indústria automobilística global tem atividades, plantas e grandes investimentos no Brasil. E essa pujança sempre foi feita em conjunto com a indústria do aço. Desde 60, desde lá de trás, nós trabalhamos juntos, temos uma relação umbilical com a indústria do aço. Muito da nossa evolução na qualidade dos nossos produtos, na eficiência energética dos nossos produtos, foi feita com a parceria na definição do padrão do aço no Brasil para os nossos produtos. Portanto, é uma relação muito forte. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a situação que nós passamos. Como vocês todos sabem, nós passamos pela maior crise da história desse país. Em 2014, 15, 16, o PIB caiu 7%. O meu presidente, eu sou da Mercedes-Benz, ele fala que só países que passaram por guerra tiveram uma queda dessa proporção. Aí eu fui dar uma olhada e cheguei à conclusão que ele está certo. Nós tomamos um tombo de proporções enormes e no nosso setor isso teve um impacto enorme com quedas. A indústria chegou a vender 3,8 milhões de carros nesse país. Esse ano estamos tentando chegar no mercado interno 2 milhões e 500, 2 milhões e 600. Aí estamos tentando aumentar a exportação, tomamos um tombo da Argentina, como todos sabem. Enfim, nós estamos passando por um momento muito difícil. Voltamos a ter um crescimento em 17 de cerca de 1%.
em 18 de cerca de 1%, talvez esse ano, sei lá, talvez 0,8%, é um crescimento medíocre. O país precisa crescer e a indústria de transformação pode colaborar com esse crescimento, mas nós precisamos crescer. Como ele falou, 13 milhões de empregados, eu sou um pouco mais provocativo, juntando os desassistidos, juntando quem está subutilizado, nós estamos falando de 40 milhões de brasileiros que estão sofrendo. Se você multiplicar esse número por 3, porque cada um tem 3 pessoas envolvidas na família, nós estamos falando de 120 milhões de brasileiros que estão, de alguma forma, sofrendo. Essas pessoas estão fora do mercado de consumo, estão sofrendo muito, estão tendo dificuldades enormes para voltar a ter uma vida razoável. Então, a minha prioridade hoje como indústria é crescimento, 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 depois eu vou falar de competitividade. Sobre esse momento que nós passamos, isso significa para nós, o setor automobilístico, uma ociosidade de 40%. É uma ociosidade absurda. E, apesar dessa situação que nós estamos enfrentando, nós temos um investimento para o próximo ciclo, que vai até 23, 24, a indústria vai investir no Brasil cerca de 40 bilhões de reais, investimentos que não serão em novas plantas, talvez uma coisa ali, uma pequena adaptação aqui, mas, basicamente, principalmente em novos produtos. O ciclo do produto do automóvel é muito mais rápido, o nosso consumidor está mudando, a sociedade está mudando e a indústria automobilística está acompanhando esse desenvolvimento. Nós vamos investir muita coisa em tecnologia, em segurança veicular, para atingir as novas metas de emissões que foram definidas, e também em metas de eficiência energética. Os automóveis aqui no Brasil têm metas de eficiência, se não atingir a meta, tem multas enormes, portanto, os investimentos para aprimorar o produto, ou seja, no design, no motor, no câmbio, no software, etc., para permitir um consumo mais eficiente é muito grande. Investimento em combustíveis alternativos, a indústria do biodiesel sabe disso, o etanol está aí, e tudo isso foi feito, trabalhado junto com o Igor, que teve que sair, eu falei que ia elogiar o trabalho dele e da equipe dele, dentro do programa Rota 2030, que foi uma briga muito grande da indústria automobilística para ter previsibilidade. Hoje a gente tem o Rota 2030, que é um planejamento de cerca de 15 anos, com ciclo de 5 em 5 anos, onde a indústria sabe o que tem que fazer e quando tem que entregar nessas dimensões que eu acabei de falar, segurança veicular, emissões, eficiência energética. E tudo isso também vai trazer investimentos relevantes em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, para nós isso é fundamental. E falando sobre investimento também, eu queria destacar, as nossas empresas estão fazendo investimentos relevantes na indústria 4.0. A indústria 4.0, aqui mencionada pelo Igor, já é uma realidade nas nossas fábricas. Big Data, robôs colaborativos, realidade aumentada, análise de dados, tudo isso já é uma realidade na nossa empresa, nas nossas empresas, e é uma realidade no chão de fábrica. Sobre a questão da mão de obra, eu queria destacar também a questão da qualidade da mão de obra na indústria automobilística. Para atender tudo isso, o operário de chão de fábrica hoje já trabalha com tablets, com análise de dados, com robôs colaborativos. Na nossa indústria, isso já é uma realidade. Isso implica uma qualificação dos nossos colaboradores, um investimento muito alto. É muito normal na nossa indústria nós pegarmos pessoal de chão de fábrica, que nós, na nossa linguajar, o operário orista, nós mandarmos para plantas fora do Brasil, eles ficam 3, 4, 5 meses lá sendo treinados, não é um cara, não, a gente manda 60, 70, 80 colaboradores, e quando eles voltam e passam a ser, que nós chamamos de propagadores daquele conhecimento, e é um investimento muito alto. Então, além do salário diferenciado na indústria automobilística, nós temos também uma qualificação diferenciada no nosso setor. Então, para nós, isso é um motivo de orgulho e também temos grandes avanços em parcerias com a academia, com a universidade, enfim, é um grande momento.
precisamos crescer, como eu falei. Um crescimento de 0,8%, 0,9% é muito pouco para o Brasil. Nós temos que recuperar para tentar voltar até o nível que nós tínhamos de PIB em 2012. Além disso, o que eu iria destacar, a indústria automobilística vai passar, ou já está passando, pela maior revolução tecnológica da sua história. O que nós vamos ver nos próximos 10, 15 anos, nós não vimos nos últimos 50 anos. Nos pilares conectividade, autônomo, serviços compartilhados e outros serviços, e a eletrificação já está acontecendo lá fora, por razões regulatórias, inclusive, mas já está acontecendo também no Brasil. O setor, naquele formato tradicional que todo mundo fala, do Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, a montadora e o concessionário, eu entendo que vai ser completamente diferente. Eu traduzo isso que o carro vai ser um celular de rodas, né? Ele vai ser, ou já é, uma questão que nós já estamos oferecendo conectividade para entretenimento, para a mobilidade, para a segurança, e isso veio para ficar. Então, o investimento da indústria automobilística nessas áreas é um investimento relevante, e digo que ela não vai, a indústria automobilística, mesmo lá fora, não vai ser capaz de fazer todo esse investimento sozinho, ela vai ter que fazer com parcerias, e até com parcerias com concorrentes. Então, a Mercedes com o BMW, Mercedes com o Audi, e outras empresas estão fazendo juntos, porque são investimentos relevantes. Então, eu considero que isso vai trazer uma nova dimensão para a sociedade, novas oportunidades de emprego, empregos não necessariamente na nossa planta, mas ao redor do carro, ao redor do caminhão, ao redor do ônibus, por conta desse novo modelo de negócio. Nós também seremos protagonistas, ou somos protagonistas também, nas discussões sobre transporte, sobre mobilidade, sobre proteção de dados. Mas tudo isso, eu queria voltar a falar que, além do crescimento, é fundamental nós enfrentarmos o custo Brasil. Tudo isso aqui é um investimento muito alto e, infelizmente, eu sou, até na Anfávia, a gente brinca que eu tenho que tomar uns remédios de vez em quando para poder suportar o que nós estamos passando nesse país. É muito carimbo, é muita burocracia, é muito imposto, é muito saldo credor, é muita gente lutando contra esse desafio que a indústria tem, que o mundo e que a sociedade nos obriga a fazer. E eu fico, às vezes, muito desapontado, porque a velocidade da implantação dessas reformas, ela está na direção certa, mas está muito devagar. Nós não temos tanto tempo para esperar. O senhor Jorge Gerdau falou muitas vezes sobre isso, precisa crescer rápido e precisa eliminar essa burocracia. Diante disso, eu queria dizer que, como o ministro Paulo Guedes fala, nós temos o piano e 2 bolas de ferro, e o chinês está chegando, e nós estamos ainda com os pesos, e temos que discutir muito, estamos fazendo muita reunião, e pouca coisa está acontecendo concretamente. Então, mas por isso que eu acho que, trabalhando com a indústria do aço, com o Instituto do Aço, com a coligação, nós temos que juntos realmente atacarmos esses itens. A questão da reforma tributária está no nosso tema, abertura, melhoria do ambiente de negócio. E só assim eu acho que nós vamos poder realmente ter uma situação da indústria de transformação mais relevante e mais importante para o país. Obrigado. Muito obrigado. Agora nós convidamos o senhor José Ricardo Roriz para fazer a sua palestra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, saudar meus colegas de mesa, todos vocês. Falar por último é difícil, né? Muita coisa foi dita aqui. E agradecendo já ao Marco Polo, quando ele fez o convite, né? E para ele falar qual o tema, né? Então, o tema indústria de transformação é estratégica para o país. Eu falei, pô, mas logo isso, será que não é tão óbvio para os brasileiros e para todos nós isso aqui? Talvez seja para nós, mas quando eu fiz essa apresentação, tá, eu pensei muito mais naqueles que estão fora daqui, porque talvez nós não estejamos conseguindo levar, né, para toda a sociedade brasileira a importância da indústria. Então, acho que o tema, Marco Polo, foi extremamente importante, porque tem muita gente aqui no Brasil que
ainda não acha que a indústria é estratégica, né? Então, é muito importante a gente estar falando aqui. Agora, mais importante ainda é a gente falar isso lá fora, né? Porque, muitas vezes, aqueles que formulam políticas públicas e a própria sociedade, né, não têm visto a indústria como o vetor de crescimento do país que é. E tudo que eu vou falar aqui, é lógico, dentro de um guarda-chuva, de a gente acelerar o crescimento do Brasil, gerar mais emprego, né, gerar aumento de renda e com melhoria dos indicadores sociais. Então, eu acho que é uma conversa, não é só para nós, é uma conversa para que a gente possa, essas informações todas, né, a gente levar de uma maneira um pouco mais simples para a sociedade e que tenha esse entendimento. Então, aqui, para passar o verde, né? Qual que é? Tá. Já de cara, é claro que é importante, né? E de qual indústria que nós estamos falando? Porque nós estamos numa fase de transição aqui tão rápida, tão grande, né, que enquanto que o mundo lá fora ele entrou mais cedo nessa transição, nós perdemos a primeira década aí com aquela desvalorização do real que jogou a indústria no chão. Depois nós tivemos essa segunda etapa, essa segunda década aqui desse século, né, onde essa crise, que é a mais longa e a mais forte de todos os tempos, também tirou a atenção do Brasil, né, para o que estava acontecendo no mundo, e as empresas, né, preocupadas com a sua sobrevivência financeira, ela colocou os olhos muito em sobreviver a essa crise toda, mas enquanto que lá fora toda essa movimentação ela vinha, ela já ocorrendo numa velocidade muito mais rápida do que a nossa. E então, se nós considerarmos como é que foi a indústria até aqui, se a gente fizer uma divisão de como é que foi a indústria até aqui, o que nós fazemos, né? Nós fazemos esse tipo de produto, né, que hoje lá fora, né, se fala muito internet das coisas. Nós fazemos essas coisas, nós fazemos esses produtos, né? E tem no jornal, às vezes, que a gente lê alguns artigos dizendo: mas a indústria não vai ter tanta importância assim no futuro, a indústria está migrando para a área de serviços. Tem gente até que imagina que você vai apertar um aplicativo, vai sair um caminhão, vai sair um avião, vai sair um automóvel, né, como se essas modificações tecnológicas todas tivessem essa força tão grande. Mas o fato é que essas tecnologias todas vão gerar um impacto muito grande, né, na indústria atual, e essa movimentação está ocorrendo no mundo. Por isso que já foi dito aqui várias vezes, nós temos que acelerar esse passo para poder ter uma indústria brasileira aqui cada vez mais competitiva, e como muito bem disse o Dr. Jorge, né, a indústria está buscando essa competitividade dentro, né, da área de atuação dela, mas fora é que nós estamos avançando com muito pouca velocidade. Então, todas essas modificações que eu poderia até simplificar por causa do tempo aqui, né? O americano, né, a sociedade americana, ela está exigindo muito para você colocar a internet nas coisas, né, que é o IoT. O alemão é você colocar as coisas na internet. E o chinês, com muita velocidade, ele está fazendo essas duas transformações ao mesmo tempo. Então, nesse avanço tecnológico, ele tem tido um sucesso aí muito grande. Mas o fato é que nós temos que pegar os produtos que nós já fabricamos e colocar toda essa tecnologia dentro. Então, inteligência artificial, se eu faço uma máquina, se eu produzo um automóvel, como já foi dito aqui, se eu produzo alguma coisa, eu tenho que jogar tudo isso dentro do meu processo produtivo. Tá? E essas tecnologias, né, elas têm que ser incorporadas de uma maneira muito rápida. E é nesse ponto que eu acho que nós estamos bastante atrasados e que nós deveríamos estar discutindo também um pouco mais aqui no Brasil. Porque a engenharia, hoje lá fora, ela se aproximou muito do design e do TI. Então, se trabalha junto o software, a engenharia e o TI, tá? E a tecnologia de informação. E se nós não conseguirmos, né, juntar essas três coisas aqui no Brasil, incorporarmos ao nosso processo e termos condições
né? Para que a gente possa fazer isso, nós vamos continuar perdendo aí essa batalha aí competitiva com outros países. Então, assim, por que a indústria é importante? Por que ela é estratégica para o país? Então, voltando ao tema, né, além dessa questão da transição, para cada R$1 de crescimento da produção nos principais setores privados, né, a indústria de transformação ela agrega mais 1,15. A indústria de construção, 0,81. A indústria extrativa, 0,77. A agropecuária, 0,72. Outros serviços, 0,53. O comércio, 0,53. E o setor financeiro, 0,49. Então, a indústria de transformação, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande nisso. Além disso, a produtividade do trabalho, na relação VA-PO, né, valor adicionado por pessoal ocupado, né, a indústria de transformação é 32,2 vezes maior do que os outros setores da economia. Então, a gente falou muito em produtividade, né, e quem é o grande motor, quem é a grande mola propulsora da produtividade, sem dúvida nenhuma, é a indústria. E como a indústria está diminuindo de tamanho, quem sai da indústria, ele vai para outros setores, e os outros setores são muito menos produtivos. Como eu mostrei anteriormente, um terço dessa produtividade ela vem da indústria. Se a indústria está perdendo participação, tá, a pessoa vai para outros setores, né? Acho que tem até um livro aí, o engenheiro que virou suca, é o cara que sai da indústria e vai para outros setores que são muito menos produtivos. Isso, né, ainda diminui mais a nossa produtividade, que é baixa. E, além disso, como no mundo inteiro você está juntando o design, está juntando a teoria o TI com a engenharia, se você diminui isso na indústria, esses outros setores que seriam muito importantes a gente ter massa crítica aqui no Brasil, provavelmente eles vão vir lá de fora. Então, além de nós importarmos os produtos, né, nós vamos importar toda a incorporação, né, de design e tecnologia de informação com eles. Tá? A produtividade do Brasil comparada à americana, em 1950, a participação da indústria do PIB era de 11%, e a produtividade do Brasil era 26% da americana. Em 80, a participação da indústria no PIB estava em 20,5%. Então, nós tínhamos quase 42% de produtividade comparada à americana. Em 2018, né, isso regrediu de novo e com 11,3% da participação da indústria do PIB, a nossa produtividade em relação à americana, ela caiu para 25,5%. E qual a influência da indústria na geração de emprego e renda? Tá? Ele é o segundo maior empregador do setor privado, 18,2% dos empregos gerados no Brasil, eles vão para a indústria. É o maior gerador de emprego acima de 5 salários mínimos, né, o salário médio das economias em desenvolvimento, né, a entrada é o equivalente a 5 salários mínimos. Né, então, a indústria que paga a maior massa de salários no setor privado, né, e ela, com 19,7% dessa massa salarial. O salário médio da indústria de transformação, ele, além de ser pago, além de ser maior do que de outros setores da economia, se nós pegarmos aí a indústria de transformação com os demais setores privados, o rendimento médio, em todos aqueles graus de escolaridade, o da indústria é maior. Se nós pegarmos alfabeto, quinto completo fundamental, fundamental completo, até mestrado, o da indústria paga mais do que os outros setores. E também qual é a participação da indústria de inovação e nos investimentos, né? A indústria realiza 69% dos gastos de inovação no país, né? E o que está acontecendo? A indústria diminuindo de tamanho, investe menos em inovação, a produtividade cai, e é um problema seríssimo que nós temos aí. Todos falaram que temos que aumentar a produtividade, temos que aumentar a inovação, e quem é o grande driver de aumento de inovação e produtividade, sem dúvida nenhuma, é a indústria. Gastos em P&D, a indústria realiza 71% dos gastos de P&D no Brasil, os demais setores, 29%. E de todos os investimentos produtivos, né, todos os investimentos do setor privado, a indústria tem quase 30% dos investimentos. Então, a partir do momento que eu não tenho atratividade para a indústria crescer,
que a indústria diminui o seu investimento, nós temos um problema aí muito sério na geração de emprego. Ela arrecada muito tributos, então, fazendo essa comparação, em 2005, a indústria tinha 17,4% do PIB. Ela arrecadava 36% de tudo que era arrecadado pelo governo. Ou seja, de cada R$3, mais do que R$1 de arrecadação do governo vinha da indústria. Hoje, a indústria, com 12,5%, né, ela arrecada quase 27% de tudo que o governo arrecada. Então, ela tem um impacto também na arrecadação do governo, né, e muito desse déficit fiscal que a gente tem é a diminuição também da participação da indústria no PIB. Bom, o papel central da indústria da transformação no crescimento econômico do país, no aumento da produtividade da economia, na geração de renda e emprego, nos investimentos, nos gastos de inovação, deixa claro que o setor é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Então, acho que, com relação a isso, não temos nenhuma dúvida. Agora, vamos olhar o mundo, né? A gente estava falando aqui no Brasil. Por que a indústria de transformação é importante para o desenvolvimento, levando essa questão também para o que está acontecendo no mundo? Aí tem uma correlação entre o crescimento do PIB da indústria de transformação e o crescimento do PIB per capita, né? Então, aqueles países que aumentaram rapidamente, né, que aumentaram sua renda per capita, né, foram aqueles onde a indústria também tinha maior participação no PIB. Essa questão de desindustrialização, é lógico, quando você chega com renda acima de $20 mil por habitante ano, né, as pessoas consomem mais serviços, a cultura, entretenimento, etc. Mas, principalmente nessa fase que o Brasil está, e pelo tamanho da nossa população, seria fundamental uma participação maior da indústria do PIB para a gente ter mais que nós tivéssemos mais geração de emprego e aumento de renda também. Aqui é um estudo que nós fizemos entre quais foram os países que conseguiram dobrar o PIB em menos tempo, né, e quais são as coincidências que houveram para que eles pudessem dobrar o PIB. Né? Essas duas coincidências, exatamente a elevada taxa de investimento, que nós estamos investindo muito pouco, como eu já falei, e uma participação significativa na indústria de transformação. Então, esses países que conseguiram, né, dobrar o seu PIB, esses dois fatores foram fundamentais aí para que isso acontecesse. Esse quadro foi mostrado aqui, eu acho que 2 ou 3 vezes da esquerda, que a gente fez até para mostrar essa evolução do PIB, né, que nós regredimos há quase 60 anos atrás em termos de participação da indústria do PIB, e muita gente fala, mas está acontecendo no mundo inteiro, né? Isso não é um fenômeno que não acontece só no Brasil. Então, de 2009 para cá, o que aconteceu com a indústria em relação ao PIB no mundo foi manter aí perto de 16,5%, 16% aí de participação da indústria no PIB, enquanto que fazendo um comparativo no mesmo período, nós caímos de 15% para 12%, ou seja, a nossa queda foi muito maior do que o da média mundial. Se a gente fizer uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita com 580 empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos, de vários segmentos, não de todos, mas de vários segmentos, e quais são os grandes entraves aí, né, barreiras à competitividade da indústria, né? O primeiro lugar é tributação, o segundo lugar burocracia, crédito para capital de giro, investimento e segurança jurídica. É lógico que infraestrutura está colocado nisso aí, o custo de infraestrutura, custo Brasil, que foi dito aqui por vários que me antecederam, né? Mas nós temos um conjunto, né, de fatores como esse, né, que emperram aí o crescimento e o investimento aí na indústria, né? E essa agenda tem que continuar de uma maneira muito forte e rápida, né? Se a gente classifica também, você pega os países que têm 90% do PIB mundial, de 97 a 2016, né, o Brasil é o primeiro em taxas de juros reais, e num momento de crise como esse, eu tiro os bancos, assim, a médio e longo prazo, é lógico que quanto mais os bancos privados, os bancos públicos, né, tiverem fora do dinheiro para capital de giro, dinheiro na economia e voltados para projetos sociais, é melhor. Mas, num momento como esse, se eu tiro os bancos públicos, né, do mercado, numa crise como essa, eu concentro nos bancos privados. Os bancos privados estão tendo uma demanda muito maior e mantém esse spread bancário altíssimo que nós temos acompanhado agora,
né, como a Selic caiu e a proporção da queda, né, dos spreads foram muito menores. Então, você tem a questão de volatilidade cambial, valorização cambial, inflação, etc., créditos privados, né? Passando aqui rapidamente, o resultado de tudo isso é que de 2010 a 2016 nós tivemos uma queda no investimento na indústria de transformação de 31%. Isso é trágico, principalmente, vocês lembram no início da apresentação, nós temos que fazer toda essa movimentação, e aqui foi dito da indústria automobilística, mas você tem as empresas maiores que elas estão se modernizando, elas estão se conectando, elas estão entrando nesse mundo 4.0. Mas cada empresa dessa tem 2.000, 2.500 fornecedores. Será que os médios e pequenos estão seguindo esse caminho? Como é que eles vão ser conectados a essas plataformas das empresas grandes, né? Se a condição para investimento no Brasil é essa que nós estamos vendo aqui hoje e vimos durante a manhã aí, várias posições que foram colocadas. Outra coisa também é a medida para o desenvolvimento industrial com foco 4.0. O investimento, né, foi de quase 600 bilhões no mundo, né, de políticas voltadas à modernização da indústria, né? Todo mundo, essa questão de Estados Unidos, China, né, mesmo o alimento hoje, cada vez mais é um produto tradable, que é um produto industrial. A agricultura está cada vez mais dentro da cidade. É o fertilizante, são os defensivos agrícolas, são implementos agrícolas, são os drones, são o georreferenciamento, toda a tecnologia da agricultura ela está na cidade. Então, todos esses produtos tradable, né, cada país está tentando puxar justamente porque antigamente eu fazia o produto onde era mais barato, mas agora eu quero ter o design comigo, eu quero ter o software comigo e eu tenho que estar a produção do meu lado. Os Estados Unidos tentando puxar a indústria para lá, a China puxando para cá, a Índia e a Alemanha também fazendo um grande trabalho aí para ter uma indústria competitiva e inserida dentro desse novo mundo digital. E de olho nisso, nós temos que estar olhando, né, a nossa indústria para as macro tendências, né, maior demanda por alimento, maior demanda por energia, expansão, entretenimento e turismo, novas tecnologias, urbanização de megacidades, infraestrutura moderna e competitiva, o envelhecimento da população, tensões geopolíticas e, dentro disso, também, né, esses grandes movimentos horizontais que pegam todos os setores industriais, que é a economia circular, que são as cidades inteligentes, a mobilidade urbana, a conectividade, a qualidade de vida, né? E como é que nós vamos nos preparar a indústria para que a gente possa fazer frente aí a todas essas macro tendências. Desculpe, gente, eu falei um pouco rápido, né? Porque a gente tinha 5 minutos a mais. Apesar do Veloso ter me cedido os 5 minutos dele, eu falou um pouquinho a mais aí, mas e eu sou o último, mas eu falei rápido, mas fica a apresentação aí disponível para aqueles slides que eu passei muito rápido aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Roriz. Muito obrigado. Eu estou com a tarefa meio impossível, porque me deram mais 5 minutos para fazer resposta à pergunta. Então, obviamente, não dá para fazer pergunta para todo mundo. Então, eu recebi aqui algumas perguntas, eu estou selecionando talvez a que possa ter... E eu vi grande parte das perguntas que estão sendo feitas já foram, em partes, respondidas nas próprias apresentações. Tá? Então, eu queria fazer, para a gente terminar a nossa sessão, uma pergunta ao Luiz Carlos, que está vindo da plateia, Luiz Carlos. Com a crise na Argentina e uma eventual turbulência na relação do Brasil com a Argentina após as eleições lá, como fazer para manter as exportações e mitigar a falta de recuperação do mercado doméstico? A indústria automobilística tem a Argentina como maior mercado. Eu vou dizer que 60% ou 70% das exportações da indústria automobilística eram destinadas à Argentina. A Argentina teve esse tombo, e isso significou uma queda no nosso planejamento desse ano de cerca de 30% do volume destinado à Argentina. Tirando a Argentina da América Latina, a nossa participação nos outros países é cerca de 10%, 9, ponto, e quando você vai para o México é 5%. Qual que é a mensagem principal? Nós não temos competitividade, né? Carregamos saldo credor de impostos enorme,
temos um custo do Reintegra, que é outro tema que a gente tem discutido muito. A gente tem uma estimativa que uma cadeia longa, nós carregamos de resíduos tributários da ordem de 15%. Tudo isso está indo para o preço. O consumidor chileno não vai pagar um custo adicional de 15% só porque tem resíduo tributário brasileiro. Fora a logística, fora outros temas que nós estamos discutindo. Então, é fundamental nós termos uma exportação mais saudável, um mix pelo menos de 30% a 40% da nossa produção, mas para isso nós temos que atacar as principais causas que eu falei. Custo Brasil, resíduo tributário, saldo credor. A indústria automobilística vai fazer 40 bilhões de investimentos e tem 14 bilhões de saldo credor com os diversos estados. Isso é inadmissível, não dá para continuar. Muito obrigado. Então, vamos encerrar a nossa painel. Eu queria agradecer, então, a presença e as apresentações dos nossos panelistas. Muito obrigado e dou por encerrado o nosso painel. Muito obrigado.